Hoje, a Turma do Bem vai mostrar ações e projetos que lutam pela preservação do meio ambiente brasileiro. A qualidade de vida nos centros urbanos e a preservação do pouco que resta da nossa Mata Atlântica estão nas duas entrevistas de hoje. E ainda, catadores de papel, cooperativas e uma loja aqui de São Paulo mostram que reciclar plástico e transformar novos produtos é uma forma de gerar renda. Eu não trabalho no lixo, eu trabalho numa cooperativa. Ele foi deputado federal pelo PSDB e secretário do Meio Ambiente em São Paulo. Faz parte da primeira geração de ambientalistas brasileiros. Nosso entrevistado hoje é o Fábio Feldman. Tudo bom? Fábio. Fábio, o que é essa história de Kyoto, efeito estufa? Conta aí um pouquinho, num português que as pessoas possam entender, pelo amor de Deus. Não, isso aqui não é tão fácil de explicar, mas eu vou tentar. Quer dizer, a partir da Revolução Industrial, com o uso do petróleo, combustível fóssil, o que ocorreu é que se emitiu uma quantidade muito grande de carbono. E esse carbono fica na atmosfera, fica na superfície terrestre e está aumentando a temperatura do planeta. Para vocês terem ideia, quando houve a Conferência do Rio, em 92, se imaginava que haveria uma elevação da temperatura do planeta, alguma coisa em torno médio, entre 1,5 a 3,5 graus Celsius em 500 anos. E os cientistas do mundo inteiro divulgaram um relatório agora, muito recentemente, em Xangai, dizendo que a elevação da temperatura no planeta vai ser alguma coisa entre 3,5 a 5,8 graus Celsius num período de 100 anos. Ou seja, Quase 6 graus? Quase 6 graus temperatura média. Para vocês terem ideia, da Revolução Industrial para cá, aliás, em 10 mil anos, a temperatura no planeta aumentou 1 grau Celsius. Da Revolução Industrial para cá, se estima que aumentou 0,6 graus Celsius. Então, nós estamos diante de uma situação absolutamente dramática em termos de alteração do clima no planeta. E essa alteração do clima no planeta tem muitas consequências. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas imaginam que pode haver um aumento da malária. As pessoas, mas como a malária? Porque o mosquito, que é o transmissor da malária, vai encontrar algumas regiões em que a temperatura normalmente não seria propícia à sua proliferação, uma melhor condição. Há uma estimativa de elevação do nível do mar em torno de 30 centímetros a 1,5 metro. Isso pode afetar algumas cidades brasileiras. E alguns países como Holanda e Bangladesh podem simplesmente ficar debaixo d'água. O apagão não tem nada a ver com isso? O apagão tem a ver com isso de certa maneira. Quer dizer, de que maneira? Quer dizer, o setor que mais contribui para o efeito estufa é o setor de energia. No caso brasileiro, nós estamos numa situação muito boa, muito confortável, em termos de que nós temos uma matriz energética fundamentalmente baseada na hidroeletricidade. Mas as soluções, inclusive, que estão sendo apontadas para a crise de energia são fundamentalmente aumentando a base de termoeletricidade, ou seja, o Brasil, no seu setor energético, vai passar a contribuir para o efeito estufa. O que aconteceu na questão do clima, que você está me perguntando, é o seguinte, quer dizer, em 92 foi assinada uma convenção de mudanças climáticas em que todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que foi um dos primeiros países a ratificar a chamada Convenção de Mudanças Climáticas, inclusive cujo presidente era o pai do atual presidente. E daí, quando se chegou em 95, quando houve uma primeira reunião, se olhou o texto e disse, bom, esse texto aqui é muito ambíguo, ele não deixa muito claro o que tem que ser feito. Aliás, isso é uma coisa que as pessoas talvez não entendem. Às vezes, quando tem conflito, quando você está elaborando uma lei no Congresso Nacional, você está numa convenção como essa, numa discussão, quer dizer, para você chegar num acordo, você acaba fazendo uma linguagem que é muito ambígua, uma linguagem genérica vaga, demais. Né? Vaga, porque, inclusive, é bom que você saiba, e as pessoas saibam, nas Nações Unidas, Fábio, não tem votação. Nas Nações Unidas é tudo consenso. Então, você imagina 180 países discutindo um texto em que, se algum país levantar e dizer eu não concordo, acabou o negócio, não tem mais negociação. Então, a convenção ela foi feita de uma maneira muito ambígua. Então, em 95 se começou a discutir um novo texto que foi aprovado em Kyoto, que chama Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto dizia basicamente o seguinte, os países industrializados têm que começar, porque inclusive eles começaram a emitir carbono antes do que todos os outros, e eles têm que reduzir as suas emissões em média 5%, ao que eles poluíam, que eles emitiam em 1990. E o que acontece é que os Estados Unidos representam 1/4 das emissões do planeta. Os Estados Unidos emite 25%,
com uma população de 4%. Então, se comparar o que o americano médio polui e um sujeito do Nordeste do Brasil, você vai ver que tem uma desproporção enorme. E o que ocorreu claramente foi que, com a eleição do presidente Bush nos Estados Unidos, ele saiu dessa negociação. E, portanto, ficou uma situação muito complicada. Quer dizer, o que a gente faz agora? Saiu os Estados Unidos, é como um condomínio. Você tem um condomínio que você tem ali... mas quem mora na cobertura são eles. Eles moram na cobertura, exatamente. Esse exemplo é bom. E você tem lá uma reunião de condomínio em que é uma loucura. Quer dizer, ele não está lá, ele não quer participar, tem que fazer uma benfeitoria lá na parte comum do condomínio e dizer, olha, turma, eu estou fora, eu não quero. Foi isso que aconteceu. Então, nessa reunião de Bonn, o que foi importante é que se conseguiu o compromisso de países que normalmente são aliados dos Estados Unidos, basicamente os japoneses, canadenses, que jogaram na retranca o tempo todo, e os australianos. E se conseguiu um acordo político em que se fez muitas concessões, mas eu acho que o importante é o seguinte, quer dizer, você tem aí uma legislação internacional que pode iniciar um processo para resolver o problema do clima no planeta. Eu quero insistir com isso, isso vai afetar todo o cotidiano das pessoas em todo o mundo. É muita enchente, é inundação, são tornados, quer dizer, a elevação do nível do mar, ou seja, nós estamos diante de uma situação dramática. Essa é uma briga que a turma do bem comprou. No nosso site, você entra no nosso site, tem uma carta prontinha para o Bush. É só você clicar lá, assinar e mandar para o Bush. Nós vamos encher lá de e-mails para ver se a gente consegue fazer esse cara mudar de ideia. Não, deixa eu até dar um dado. O Bush está recebendo 1 e-mail por segundo do mundo inteiro. Inclusive o Japão, que estava muito em cima do muro nessa negociação, quer dizer, ele mudou pela pressão da opinião pública japonesa e da opinião pública internacional sobre o Japão. Quer dizer, isso que a gente fala, quer dizer, acaba sendo absolutamente decisivo numa discussão como essa. Porque nenhum governante, quer dizer, vai enfrentar, quer dizer, uma opinião pública negativa. E eu acho que essa iniciativa aí de vocês, quer dizer, tem que pressionar o Bush como tem que pressionar o Congresso brasileiro, quer dizer, a pressão funciona. E nessa reunião ficou muito claro que ela é fundamental no mundo de hoje. Até os anos 50, o lixo não era um problema. Composto por restos orgânicos, ele acabava sendo reabsorvido pela natureza. Com a industrialização, surgiram produtos embalados, prontos para o consumo. Resultado disso, montanhas de caixas, sacos plásticos, latas e outros materiais que o meio ambiente demora muito para decompor. Felizmente, boa parte desse lixo já pode ser reaproveitada ou até reciclada. Olha só. Nós saímos fazendo os condomínios, os prédios, pegando tudo que é material que o pessoal dá pra gente. Aí a gente vai recolhendo tudo e trazendo, aí o pessoal aqui faz a triagem. Antigamente a gente era olhado como um qualquer de rua, um lixeiro, né? Hoje não, hoje a visão já está bem mais ampla, né? Como um catador profissional, né? Nós cata 20, 30 quilos, quer dizer, esses 20, 30 quilos é dividido para cada cooperado que tem, né? É 10, é 5, é 2 para cada um. E assim, chegando no final do mês, a gente reparte. Aqui nós não tem, tipo assim, encarregado, chefe, um manda no outro, não. Aqui nós trabalha por conta, né? Nós somos responsáveis do que a gente faz, trabalha tudo direitinho, então aqui o dono somos nós. E aqui é um serviço, a gente estamos lutando para nós ser reconhecidos, né? Como trabalhador que a gente somos, né? Mas tem pessoas assim que ainda ignoram o nosso trabalho. Falar, eu não vou trabalhar em lixo, eu digo, eu não trabalho no lixo, eu trabalho numa cooperativa, eu trabalho em reciclagem, eu não trabalho no lixo. Nós não podemos esquecer que só restam 7% dessa floresta e mesmo assim, em pleno ano 2000, nós perdemos ainda um campo de futebol a cada 4 minutos. Ela vem lutando para preservar o pouco que resta de nossas florestas. Criada em 86, busca mobilizar as comunidades locais por uma questão muito importante: o desenvolvimento sustentável de suas regiões. É a Fundação SOS Mata Atlântica, uma das organizações não governamentais mais conhecidas do Brasil. E a gente trouxe aqui o Mário Mantovani para falar sobre ações do terceiro setor e meio ambiente.
Mário. Salve, Mário. Aí, Bom, o SOS tem 15 anos, então acho que a maioria das pessoas, pelo menos, já ouviram falar no SOS Mata Atlântica. Eu queria que você desse uma pequena explicadinha no que é o SOS e o Clique Árvore. Olha, a SOS é uma iniciativa de muitas pessoas que queriam salvar uma floresta que vivia muito perto da gente. E isso fez com que despertasse para um tema que até então não era conhecido. Essa floresta, que apesar de estar próxima da gente, em 17 estados brasileiros, 70% da população brasileira mora onde um dia foi a Mata Atlântica, despertou uma mobilização, principalmente a partir daquela história da bandeira do Brasil sem o verde, quando dizia estão tirando o verde da nossa terra. Isso fez uma grande mobilização, uma comoção. E aí, artistas, empresários, políticos, ambientalistas, pessoas se juntaram numa causa. Isso fez com que surgisse a SOS Mata Atlântica com uma forma interessante, que trouxesse as pessoas a participar, uma campanha permanente em defesa de uma floresta. Isso é inédito no país e a história da SOS passa por isso. Hoje somos mais de 50 mil sócios, é talvez a única organização sustentada só por sócios que buscam proteger o pouco que resta. Nós não podemos esquecer que só restam 7% dessa floresta e, mesmo assim, em pleno ano 2000, nós perdemos ainda um campo de futebol a cada 4 minutos dessa floresta. Então, é uma mobilização permanente que exige. A gente ainda perde. Ainda perde. Hoje você tem especulação imobiliária, você tem ainda expansão agrícola, essa cultura da destruição que existe no Brasil, né, de país que sempre viu a floresta ser conquistada e nunca ser protegida. E nós estamos falando de uma floresta que é importante pela água que nós bebemos, né, que é importante pela fertilidade do solo, pela condição climática. Mesmo assim, as agressões são permanentes. E a nossa forma de trabalhar com isso, como eu falei, com essa mobilização, fez com que a gente criasse o Clique Árvore, ou seja, o cidadão que também quer falar, bom, vocês só ficam reclamando, como é que eu posso ajudar? Então, entra lá, faz o Clique Árvore e o que a gente fez? Peraí, entrar lá onde? No site então, da SOS Mata Atlântica, no Clique Árvore, e você vai ter o quê? Uma coisa diferente, uma empresa bancando a SOS e seus parceiros, cuidando de que essa árvore vá para o chão, e o quê? O cidadão que tem lá a propriedade rural, plantando e guardando, cuidando dessa floresta por mais de 5 anos. Peraí que eu acho que assim, vamos dar o endereço direitinho, dá o endereço direitinho. É www.cliqueárvore.com.br, Clique Árvore com CK, porque tem gente usando o nosso nome já de outra forma e criando um vício aí para faturar em cima, até porque essa campanha está indo muito bem. Nós hoje, na realidade, estamos até segurando um pouco porque não temos tanto patrocinador. As pessoas adoram participar. 14 mil toneladas de lixo são coletadas todos os dias só em São Paulo. Porém, esse lixo não desaparece, é apenas levado para um outro lugar da cidade. Uma alternativa para essa questão é a coleta seletiva. E é aí que entra uma cooperativa em Mauá, na Grande São Paulo. Ela transforma garrafas de plástico em flocos de poliéster. A conscientização da população é fundamental para a reciclagem, porque nenhum empresário vai investir num processo de reciclagem sem ter a certeza de que vai ter a matéria-prima para trabalhar. Se você não tiver o que reciclar, não há reciclagem. A população tem que cada vez mais estar ciente de que esse processo é benéfico para a sociedade. As vantagens são inúmeras. A mais evidente é a economia que você faz do próprio produto. Então tem todo o benefício da economia do recurso natural daquilo que você está reciclando. Depois você tem ganho ambiental por não colocar esse material para ser degradado no aterro sanitário. Estima-se que uma garrafa de PET, por exemplo, demore em torno de 400 anos para se degradar no aterro sanitário. O processo de reciclagem de PET é um processo bastante complexo devido às aplicações que são muito sofisticadas. As aplicações, onde a maior delas hoje no Brasil é a aplicação têxtil, né, exige um nível de descontaminação bastante elevado. E como o nosso sistema de coleta seletiva no Brasil ainda é muito precário, mais de 80% das embalagens que utilizamos na Repet vêm de lixões e sucateiros do Brasil todo.
garrafa de PET não vai sozinha até o bueiro rio, ela não tem perna. Se ela foi, é porque você deixou ela em lugar inadequado e a chuva levou, ou a prefeitura não coletou. Então, a nossa atitude em relação ao lixo que a gente gera é muito importante. A questão da coleta seletiva é uma questão de resgate da cidadania também, dele participar da cidade dele como um todo, e não só da casa, para ele cuidar da cidade e não cuidar só da casa dele. A proposta da SOS, quando ela surgiu, nós nem entendíamos o que era a Mata Atlântica. É um conjunto de florestas muito importante e nós estamos hoje trazendo a informação. Nós não tínhamos sequer para os nossos alunos, mesmo com a obrigatoriedade de educação ambiental, o que seria essa floresta. Então, hoje nós estamos produzindo essa informação, estamos mostrando como funciona e nós estamos falando de uma das florestas de maior biodiversidade do planeta. Ela foi escolhida como um dos 25 hotspots, ou seja, os pontos quentes de biodiversidade do planeta. Em 2% do planeta Terra está concentrado o código genético desse planeta. E uma dessas partes é a Mata Atlântica. Volta de novo, vamos para trás. Se você pegasse no planeta todo onde está o código genético, vamos dizer assim, são nesses 25 pontos. E a Mata Atlântica é um deles. Isso é um pedacinho do planeta. Agora, nós estamos falando de uma floresta que é permanentemente agredida, que restam apenas 7% e que perde um campo de futebol a cada 4 minutos. Não pode conviver com isso, tem que parar esse processo. E até porque, até respondendo aos ruralistas, não quer dizer que aqueles 93% que foram devastados, todos produzem, né? Hoje a agricultura brasileira não usa sequer 40% disso. E mesmo assim, nós temos uma produtividade cada vez maior e com menos terra. Então, o que resta dessa floresta que já foi destruída está erodindo, está se perdendo. Então, não é avançando nesses 7% que você vai fazer inclusão social, que você vai desenvolver o país. Não dá nada. Buscando aquele pedaço. Seringueiro como pai. Esse seria o futuro mais provável para um garoto nascido em Chapuri, no Acre, em 1944. Mas Francisco Alves Mendes Filho, já adulto, entrou para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e em 10 anos se transformou num líder ecológico mundialmente reconhecido. Chico Mendes, totalmente demais, totalmente ídolo do bem. O nosso trabalho com o PET é mais um manifesto do que uma solução. Chale, manta, cortina, tudo feito com fio de plástico reciclado, para ser vendido numa das ruas mais elegantes de São Paulo, a Rua Oscar Freire. Os produtos são confeccionados manualmente em Espírito Santo do Pinhal, interior do estado. É um novo conceito que mistura consciência ecológica, moda e visão empresarial. É a loja Baobá, de Daniela Morro. Mesmo antes de criar a Baobá, eu sempre me preocupei em reaproveitar tudo. Eu acho uma coisa, o desperdício, uma coisa vergonhosa. Eu acho que a gente vive numa sociedade que estimula o desperdício. E essa questão das garrafas, eu acho que, na verdade, é o produto que mais chama a atenção, a embalagem que é jogada fora, que mais chama a atenção pelo desperdício mesmo. E quando eu soube que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, isso estava sendo reutilizado para fazer fibra e fio e tecidos e roupas, eu quis trazer isso para Baobá. Só que foi um caminho muito longo, porque aqui no Brasil ninguém estava ainda trabalhando com isso para a área têxtil, né? Mas, por sorte, já tinha essa empresa, que era a Unafibras, que fazia as fibras, transformava as garrafas em fibras. O que eu digo sempre é que o nosso trabalho com o PET é mais um manifesto do que uma solução, tá? Porque, como trabalho artesanal, a gente usa
uma quantidade pequena de garrafas recicladas, tá? A gente não vai resolver o problema das milhões e bilhões de garrafas que estão jogadas no meio ambiente, nos rios. E não vai dar para resolver. Mas o que a gente faz? A gente alerta as pessoas mostrando que isso é possível, que isso é uma questão de vontade mesmo. Em 1975, em plena época de ditadura militar, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um estudante subiu numa árvore para evitar que ela fosse cortada pela prefeitura. Acabou parando na delegacia de polícia política. Sua atitude foi considerada um crime contra a segurança nacional. Carlos Alberto Dairel, nosso ídolo do bem. E a árvore está lá até hoje. 20 anos como ambientalista, você já passou por louquinho muitas vezes. Não, eu acho que realmente mudou muito, quer dizer, eu brinco, quer dizer, eu tinha muitas piadas que quando eu fui congressista, quando foi se escrever o texto constitucional, aquela, conhece do ecologista que foi para a moita, comeu a moita e não a moça, quer dizer, a ridicularização é uma coisa complicada, porque é difícil de você trabalhar com isso. Agora, eu acho que tem essa moçadinha, Fábio, que está aí, que é outra coisa, quer dizer, o meio ambiente está um pouco internalizado, quer dizer, a criançada hoje ensina os pais. Quer dizer, o Bernardo vai te ensinar, Fábio. Ele será muito mais ambientalista do que eu sou e é ele que se torna o agente de educação ambiental dentro de casa. Quer dizer, as crianças hoje levam para os pais um pouco essa mensagem. Fábio, brigadão. Obrigado. Obrigado por estar aqui na Turma do Bem. Obrigado, Trampinho. Eu não sei se foi castigo, mas eu comecei porque eu gostava de natureza, sempre tive acampando, estava sempre presente e conheci pessoas se mobilizando. Desde os anos 70 eu conheci pessoas que falavam de água, de floresta, de animais, isso me chamava a atenção. E foi uma coisa que eu fui incorporando naqueles meus ideais. E agora, assim, onde a gente quer chegar? Onde você quer? Eu falo a gente porque eu me sinto super integrante dessa luta, assim, mas onde você quer chegar, Mário? Olha, bom, primeiro que eu acabei fazendo do meu hobby a minha profissão. Acho que isso já é uma realização. Você viver daquilo que você gosta. Eu faço, há 30 anos eu vivo do meu hobby. Então, isso já é uma coisa muito legal. O que eu gostaria de chegar é que, por exemplo, minha filha entendesse isso que eu faço. É uma coisa super legal. Eu sinto Ele assim... entende? Pô, curte, isso é que é muito legal. E queria que muita gente nascesse nessa história. Eu vi, assim, surgirem muitas lideranças que eu pude fazer, trazendo com mobilização, fazendo ações ambientais. Eu vi surgir muita gente boa e que hoje estão assumindo essa liderança ambiental. Então, isso também é uma coisa de realização. E talvez mais é abrir espaço para que essa gente também possa ver. Porque quando a gente mexia com isso nos anos 70... ou você era o cara estranho, o melancia, verde por dentro e vermelho por fora, aliás, vermelho por dentro e verde por fora. Hoje, você falar em meio ambiente é profissão, é uma tendência. Então, essa evolução é uma coisa bonita, quem conseguiu viver isso e ver o que pode vir para frente. Quantas profissões estão surgindo hoje, advogados, engenheiros, pessoas se ligando nisso, essas certificações, ISO, tudo isso é um momento novo. O consumidor responsável, aquele cara que quer comprar um produto com origem, isso os próprios supermercados estão fazendo. Hoje você tem uma mudança tão rápida, isso está sendo incorporado tão rapidamente, que eu acho que eu quero chegar aí, de ver aquilo que eu sonhei um dia está se realizando aqui no presente e eu ter participado dessa história. Tomara, Deus te ouça. Mário, muito obrigado. Legal. Muito obrigado. Semana que vem, no mesmo dia, na mesma hora, aqui, Turma do Bem, pelo canal 21. Sempre trazendo entrevistas, matérias, serviços para divulgar projetos e ações que mobilizam a nossa sociedade por um futuro melhor.
Esperamos você aqui fazendo parte da nossa turma. A turma do bem.